Você sabia que o novo filme do Superman quase teve uma cena tão extrema com o Supercão Krypto que precisou ser apagada às pressas? E o que leva um estúdio a esconder a versão mais perturbadora do maior rival do Batman? Bem-vindos a mais um mergulho no lado mais obscuro e curioso da DC. Hoje, nós vamos abrir o cofre da Warner e descobrir os maiores segredos que eles tentaram esconder de você. O que faz uma grande empresa jogar dezenas de milhões de dólares direto na lixeira? Por que diretores consagrados têm suas visões originais picotadas na ilha de edição? Fica comigo até o final, porque a resposta para isso explica muito do que está acontecendo com o universo de heróis hoje. E eu garanto que a última cena dessa lista foi gravada de um jeito tão inusitado que você não vai acreditar. Vamos começar com um dos assuntos mais comentados desde o lançamento de Superman em 2025. O filme do David Corenswet foi um sucesso e trouxe aquela visão clássica e heróica que estávamos esperando, mas parece que eles quase passaram dos limites em uma sequência específica. Após o lançamento, surgiram detalhes de que existia uma cena de combate muito intenso entre o vilão Ultraman e o Krypto, o amado Supercão. Acontece que, nas sessões de teste, antes da estreia, a sequência foi considerada pesada demais. Ver um animal, mesmo super poderoso, em uma situação de combate tão realista, gerou um desconforto enorme no público. O estúdio rapidamente puxou o freio de mão e removeu o material do corte que foi para os cinemas. Hoje, com o filme já disponível em home video, essas artes conceituais e relatos mostram o quão intensa essa batalha seria. Mas isso nos leva a uma reflexão importante. Até que ponto a censura corporativa protege o público? E até que ponto ela estraga a visão criativa original? Essa pergunta nos joga direto para o nosso segundo caso, e esse aqui felizmente sobreviveu para podermos assistir. Em The Batman, de 2022, o diretor Matt Reeves gravou uma cena de 5 minutos que era tão tensa e psicologicamente exaustiva que ele achou melhor tirar da versão final para não tirar o foco da trama principal. A cena mostra o vigilante indo até o asilo Arkham para pedir a ajuda de ninguém menos que o seu maior e mais caótico rival, interpretado por Barry Keoghan. O herói, desesperado por pistas sobre o Charada, precisa entregar os arquivos para a mente mais imprevisível de Gotham. O que mais impressiona não é apenas o diálogo afiado, mas sim o visual da cena. O design escolhido é puramente repulsivo, cheio de cicatrizes, falhas no cabelo e marcas profundas que não curaram. O estúdio acabou liberando essa cena na internet, e ela rapidamente acumulou milhões de visualizações. Fica claro que existe um público gigantesco faminto por esse lado mais denso e psicológico da DC. E se você achou incrível o estúdio liberar essa cena do Coringa anos depois, imagine a dor de jogar literalmente 10 milhões de dólares no lixo por causa de uma única sequência deletada. Foi exatamente isso que aconteceu em Superman, O Retorno, de 2006. O diretor Bryan Singer gravou uma abertura épica e sombria, que foi totalmente finalizada, com efeitos especiais caríssimos. A cena mostrava o Superman viajando pelo espaço em uma nave de cristal até os destroços radioativos de Krypton. Era uma sequência silenciosa e melancólica, onde ele caminhava pelo cemitério do seu planeta sob um sol vermelho. Mas os executivos acharam a cena depressiva demais para o tom heróico que queriam passar e simplesmente a cortaram. É muito dinheiro descartado na lixeira da sala de edição. E essa mania de cortar cenas por medo de assustar ou entristecer o público não é de hoje. Em 1995, o filme Batman Eternamente entregou uma visão super colorida e cheia de luzes neon do herói. Porém, existia uma cena deletada que parecia ter saído de um filme de terror psicológico. Nela, um Bruce Wayne com amnésia desce até as profundezas escuras da Batcaverna e fica frente a frente com um morcego gigante e assustador, do tamanho de um humano. A criatura abre as enormes asas sobre ele, forçando Bruce a aceitar seu lado sombrio de uma vez por todas. Existem vazamentos com qualidade de fita antiga dessa cena rodando pela internet. E o clima é tão pesado e tenso que destoa completamente de todo o resto daquele filme mais divertido. E se o assunto é picotar filmes na ilha de edição, com medo do tom,
não podemos esquecer do verdadeiro caos que foi Esquadrão Suicida em 2016. Muitas cenas que estavam nos trailers simplesmente sumiram do corte final, principalmente as que envolviam o Coringa de Jared Leto e a Arlequina. O diretor original revelou que inúmeras cenas mais sombrias e agressivas entre os dois personagens foram cortadas porque a Warner entrou em pânico com o tom pesado e tentou deixar o filme mais divertido à força. Até hoje, existem vazamentos de baixa qualidade na internet mostrando essas interações que mudariam completamente a dinâmica do casal no cinema, provando que o filme que assistimos foi totalmente mastigado pelos executivos. Mas a história mais inacreditável e bizarra desse processo inteiro envolve o Lanterna Verde, John Stewart. O diretor queria incluir o herói cósmico bem no final do filme. A empresa proibiu a ideia totalmente, afirmando que tinham outros planos futuros. Mesmo com a ordem contrária, o diretor simplesmente não desistiu. No meio do período de isolamento social, sem acesso a grandes estúdios, Zack Snyder montou um fundo verde totalmente improvisado na entrada da garagem da própria casa e gravou a cena lá mesmo com o ator Wayne T. Carr. Parem para pensar nisso. Um dos maiores heróis da cultura pop mundial sendo filmado numa entrada de garagem de subúrbio, tudo escondido dos engravatados. No fim das contas, a Warner bateu o pé mais uma vez e obrigou a troca do personagem pela participação do Caçador de Marte. Mas a ousadia e a teimosia de gravar uma cena proibida no próprio quintal mostra o quão longe um criador disposto vai para tentar proteger a identidade da sua obra. Essas histórias malucas provam que os bastidores de Hollywood conseguem ser mais caóticos e cheios de reviravoltas do que os próprios roteiros que a gente assiste nas telas. A eterna guerra entre a visão artística e o controle financeiro quase sempre esconde as cenas mais incríveis que nunca tivemos o privilégio de ver no cinema. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês, que estão sempre aqui acompanhando e debatendo no canal. Qual dessas cenas deletadas que vimos hoje você acha que faria mais falta na história se nunca tivesse sido descoberta? E qual delas o estúdio realmente acertou em cortar para o bem do filme? Deixa a sua opinião completa aqui embaixo nos comentários, porque eu vou ler e interagir com as melhores teorias. Se você curtiu esse mergulho nos maiores segredos da DC, não se esquece de deixar aquele like de confiança e se inscrever no canal agora mesmo. Um grande abraço, até a próxima e que a força de vontade esteja com vocês.